naquele momento que a filha dele ficou enferma, irmãos, ele se viu sem nada. Porque a única esperança dele era Jesus. Glória a Deus. Jairo poderia procurar os melhores médicos, porque ele tinha condição. Glória a Deus. Jairo era muito conhecido, mas naquele momento ele lembrou de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E isso serve para nossas vidas, né, irmãos? Porque muitas vezes na dificuldade a gente acha que o dinheiro ou o irmão vai resolver. Glória a Deus, aleluia. Mas Jairo, ele viu o quê? Ele foi até Jesus. Glória a Deus. Jairo entregou seus problemas, o problema dele para Jesus. E diz: minha filha está moribunda. Glória a Deus, aleluia. Aí disse assim, ó: minha filha está moribunda, roga-lhe que venha e põe as mãos para que sare. Glória a Deus, aleluia. Jairo viu que Jesus, se Jesus colocasse a mão, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Uma palavra dele, irmãos, muda tudo. Glória a Deus, aleluia. E Jairo viu isso. Jairo viu que aqueles bens material dele, aquele dinheiro dele, aquele reconhecimento dele, que ele conhecia muita gente, pois ele é o principal da sinagoga, então ele conhecia muita gente, né, irmãos? E aqui fala na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Glória a Deus, aleluia. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Esses principais da sinagoga que chegaram até onde Jairo estava, que foi de encontro com Jesus, e disseram: glória a Deus, tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes na nossa vida é assim, irmão. Na hora da dificuldade, as pessoas, em vez de dar palavras de apoio, uma palavra do Senhor, uma palavra boa, glória a Deus, porque esses aqui, os principais da sinagoga, se ele também era um dos principais da sinagoga, andavam com ele, irmão. Naquele momento podia dar uma palavra de apoio, assim: vai até o mestre, vai até Jesus, que Jesus pode fazer um milagre. Não falaram: não deixa Jesus, não enfada Jesus não. Glória a Deus, aleluia. Não enfada não, deixa o mestre, sua filha já está morta, então deixa para lá. Não vai até Jesus, não vai. E ele sabia, irmãos, que o milagre dele e da filha dele estava em Jesus. E assim nós cremos também. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso milagre está em Jesus, por isso que a gente está aqui na presença dele. Glória a Deus, aleluia. E diz assim, e glória a Deus, o 36 diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Porque a partir do momento que Jairo ficou quieto, glória a Deus, aleluia, é o momento que a gente fica quieto e deixa o Senhor falar por nós. Glória a Deus. O Senhor dá a resposta por nós. O Senhor falou que não temas, crê somente. Glória a Deus. Tem momentos que a gente tem que ficar quieto. Se vier uma afronta contra nós, fica quieto. Glória a Deus. Deixa Jesus responder por você. Porque o Jesus, ele conhece a nossa vida, irmão. Eu não conheço os irmãos me conhecem. Mas Jesus, ele conhece. Então deixa Jesus responder por nós, né? Porque ele falou que não temas, crê somente. Glória a Deus. Porque Jesus estava vendo que ele tinha certeza que Jesus ia fazer um milagre na filha dele. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui também: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Glória a Deus. E naquele tempo, irmãos, tinha as carpinteiras que choravam os velórios, quando alguém morria. Glória a Deus. E Jesus fez o que, irmãos? Aqui fala que Jesus fez o que? E entrando disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória a Deus. O Senhor, ele conhece tudo, irmão. Glória a Deus. E ele falou aqui também que riam de Jesus. Por Jesus falar: a menina não está morta, só está dormindo. Eles riam de Jesus, irmão. E assim é nas nossas vidas. Se a gente for falar, muitas vezes as pessoas riam, irmão. Mas quem nos justifica é Deus. Porque Jesus aqui falou: não temas. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala para nossas vidas: nós devemos temer. Glória a Deus, aleluia. Confie em mim. Glória a Deus, aleluia. E disse aqui o Senhor: riam-se dele, porém eles, tendo feito sair, Jesus fez todos aqueles que estavam lá, que não acreditavam no milagre. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes podia ser pessoas allegadas de Jairo. Glória a Deus. Mas Jesus tirou eles de lá, irmãos, para quê? Porque muitas vezes quem está do nosso lado não crê no nosso milagre. E muitas vezes, irmão, Deus tira pessoas para que o milagre venha acontecer, porque aquelas pessoas podem não acreditar ou impedir a nossa bênção. Glória a Deus. Porque nem todo mundo, irmãos, que anda conosco quer o nosso bem. Glória a Deus, aleluia. E assim o Senhor fez. Ele fez aqui, ó. E tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe e a menina. Glória a Deus. Viu que estava com ele e entrou onde a menina estava deitada. Glória a Deus, aleluia. Jesus fez com que ele saísse para que o milagre vinha acontecer. Glória a Deus, aleluia. Nossa vida, muitas vezes Deus tira pessoas
Para que o milagre venha acontecer na nossa vida. Aleluia. Porque Jairo, aqui fala, Jairo era o principal da sinagoga. E esses próprios que veio falar para ele, não fala o mestre, era amigo deles, irmãos. E assim é na nossa vida, a gente tem que crer, glória a Deus, aleluia, apresentar os nossos problemas a Jesus. Jairo foi até Jesus e falou, a minha filha está moribunda, glória a Deus. Apresentou a Jesus o problema dele. Assim é nós, irmãos, glória a Deus. Na nossa vida, na nossa família, ele não tirou a responsabilidade dele. Ele falou, a minha filha, glória a Deus. Ele sabia que a responsabilidade era dele, a filha, né? Mas ele sabia que Jesus ia fazer um milagre. Assim é na nossa vida. Tem pessoas que muitas vezes a pessoa não fala assim, não tem mais jeito, mas o Senhor fala querer somente. Deus. Glória a Deus, aleluia. A pessoa está bebendo, está nas drogas, está no pecado, glória a Deus, aleluia. Aí Jesus fala o quê? Crer somente, não tira a responsabilidade da gente. Não, é meu filho, é meu marido, é meu esposo, é minha mulher, está no pecado, meu filho está na droga, meu marido está bebendo, mas é meu marido. Então a gente tem que fazer o quê? Crer somente. Aleluia. Porque se a gente não crê, irmãos, como que Deus vai fazer um milagre? Entregar nas mãos dele, irmãos. Porque Deus pode tudo, irmãos. Quando a gente pensa que não, o Senhor já fez um milagre a partir das nossas orações, irmãos. Mesmo a gente sendo pequeno, porque muitos de nós não era para estar aqui. Porque muitas pessoas falaram, você não vai longe, você não vai conseguir. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor, quando Ele tem uma obra, irmãos, na vida da pessoa, a pessoa pode passar o que for, vai para a presença do Senhor e Deus limpa e usa poderosamente. Assim como fez nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Hoje eu vi a irmã louvando aqui. Eu nunca vi a irmã louvando aqui. Nunca vi. Hoje eu vi a irmã louvando aqui. Quantas vezes, irmãos, a pessoa podia não ter dado nada para a irmã. E aí hoje a irmã está na presença do Senhor. Está adorando, né, irmã? Louvando a Deus. Tendo força, se esforçando. Vindo até o Jesus. Vindo até Jesus porque ela crê que Jesus pode fazer milagre. Ele pode nos curar. Ele pode salvar aquela pessoa que está lá perdida. Glória a Deus, aleluia. Mas isso através da gente vir até Jesus e entregar essas pessoas nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, é Porque verdade. se ele fosse falar, não tem muito dinheiro, não vai até Jesus, não. Eu vou pegar meu dinheiro, vou pegar o melhor médico. Mas se não fosse Jesus, o milagre é com Jesus. Então a gente tem que ficar firme cada dia mais com Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque aqueles homens disseram, não, deixa Jesus, não vai até Jesus. E muitas vezes na nossa vida também, por que você está buscando Jesus? Olha como sua vida está, como a vida do seu filho ou de um familiar seu está. Deixa Jesus. Mas não, irmão, nós cremos no milagre. Glória a Deus, aleluia. Se nós cremos, o Deus do milagre está aqui. Glória a Deus. É igual a campanha fala, porque para Deus nada é impossível, nada. Nada, nada, nada. Mesmo que alguém diga que não, a gente sabe que não é. Que alguém diga é impossível. Que a pessoa está lá nas drogas, ou um morador de rua, uma pessoa, é impossível. Não é, irmãos. Não é impossível. Mas também para tornar possível, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Glória a Deus. Buscar pelas vidas, falar do amor de Jesus, porque os tempos estão difíceis, cada dia mais. Todos nós sabemos que os tempos estão difíceis. E aí a gente vai se achegando mais, eu falo por mim, por experiência própria, a Jesus. Deus permite muitas coisas na nossa vida para a gente também obedecer mais. Glória a Deus, eu falo por mim, irmãos. Antigamente eu não obedecia tanto. Glória a Deus. Mas hoje em dia eu estou aprendendo a obedecer. Falo com o meu pastor, quando eu tenho um convite, eu falo com o meu pastor. Pastor, vou ministrar a palavra em tal lugar. Glória a Deus. O Senhor tocou no meu coração. Deus tem um particular com cada um, irmãos. Glória a Deus. Aí a obediência gera o quê? A gente vai aprender mais. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor vai nos ensinando. E a gente vai fazendo o querer dele. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, ele faz milagres ainda. Ele continua fazendo milagres. Nós cremos e nós somos, irmãos. Nós que estamos aqui somos milagre de Deus. E se nós estamos aqui, passou esse evento todo aí, ainda tem. Mas se nós estamos aqui é porque Deus tem algo que quer fazer através das nossas vidas. Glória a Deus. Tem algo que Deus quer nos ensinar ainda, irmão. Nos preparar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Que os irmãos ficam assim, firmes na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus ainda faz milagre. O nosso Deus Jesus tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. Ele cura qualquer ferida, irmãos. Glória a Deus. E na hora que a gente vê que a gente está fraco, é a hora que Deus vai falar agora. Você vai aprender mais ainda. Glória a Deus. Eu falo por experiência. Eu fiz um exame esses dias. Deu algo e eu falei para Jesus, Jesus, eu gosto muito de adorar.
Glória a Deus, aleluia. E a minha garganta está inflamada daqui de cima até embaixo. Até no estômago. Mas eu falei para Jesus, mas eu vou continuar te adorando. Enquanto eu tiver voz, eu vou continuar te adorando. Porque eu creio, igual o Jairo. Eu estou indo até Jesus porque eu creio no meu milagre. Glória a Deus. E muitas coisas vêm, irmãos, para a gente aprender mais e mais. Glória a Deus, aleluia. Fazer o querer do Senhor. Glória a Deus. Ninguém quer fazer o querer do Senhor na dor. Mas Deus permite, irmão. Porque quando a gente fala, não vou fazer, aí Deus fala, vai. Aquilo que a gente fala, irmãos, eu falo para experiência, que não vai fazer aquilo que Deus fala, não é você que manda na sua vida, vai fazer isso. E aí chega aquela oportunidade que você vai ter que fazer. Glória a Deus, aleluia. Seja falar com uma pessoa, seja dar um abraço, irmão. Porque um abraço, dependendo da pessoa, só quer um abraço. E um abraço que você dá naquela pessoa, Deus vai fazer o milagre. Glória a Deus, aleluia. Que irmãos possam continuar adorando o Senhor cada dia mais. Glória a Deus, aleluia. E fala aqui também no 40. E riam-se dele. Quantas pessoas, irmãos, já não riam? Fala que eles, pessoal é brega, só fica na igreja. Está buscando a Deus, mas a vida muitas vezes não está fácil. Mas não está fácil, mas nós sabemos o Deus que a gente serve. Tem dificuldade? Todos têm. Todos têm. Glória a Deus, aleluia. Todos têm dificuldade. Mas na presença do Senhor a gente dá, a gente louva, a gente se alegra. Glória a Deus, aleluia. Vem pro culto, se alegra, adora, louva o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deixa os problemas lá, vem adorar. E o Senhor vai cuidar, porque nós não podemos fazer nada, irmão. O milagre, a cura, a salvação, a transformação, só quem pode fazer é Deus. Glória a Deus. E assim como Jairo, a gente possa buscar o Senhor cada dia mais. Ir até Jesus cada dia mais. Glória a Deus, adoro. Não vamos tirar a responsabilidade da nossa vida, não. É meu filho. Está lá perdido, é meu filho. É meu filho, tem que falar. É meu filho, sim. E eu creio que Jesus vai fazer um milagre. Deus poderoso. Muitas vezes as pessoas abandonam, irmãos. Não devemos fazer isso. Glória a Deus, adoro. A gente tem que continuar buscando pelaquela pessoa, porque a gente sabe que não é fácil, irmãos. Não é fácil permanecer na presença. Não é fácil a pessoa sair do vício e vir para a presença do Senhor. Mas quando Deus tem uma obra, irmãos, através das orações, Deus vai limpando. Muitas pessoas estão aí depressivas, tentando tirar a vida. Glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode fazer um milagre naquela vida. Mas muitas vezes a gente não conhece. Mas a gente tem que orar, entregar na mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, né? Glória a Deus, aleluia. E no 36 diz: Jesus, tendo ouvido as palavras dos que disseram para Jairo, deixa o mestre, sua filha já está morta. Glória a Deus. Jairo se calou. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes acontece algo na nossa vida, a gente não se cala. E aí quando nós falamos, Deus se cala. Agora se a gente se calar, Deus fala por nós. Glória a Deus, aleluia. Então que a gente possa muitas vezes calar na hora da afronta, na hora da dificuldade, calar e só falar com o Senhor. E deixar que Ele venha dar resposta. Aleluia. Amém, irmãos? Porque a gente que serve a Deus, a gente é perseguido, irmãos. É perseguido. E o Senhor fala que muitas vezes vai ser perseguido pelos próprios da casa. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus falou: quem é minha família? Minha família são os que estão aí ouvindo a palavra do Senhor, servindo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então que a gente possa ir até Jesus cada dia mais. Glória a Deus. Confiar. Adorar o Senhor em todo tempo, bendizer o Senhor, agradecer o Senhor, irmãos. Ser grato ao Senhor cada dia mais. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele faz milagre. E Ele está aqui. Glória a Deus, Ele continua fazendo milagre. Por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos. Se nós estamos aqui, porque nós cremos no milagre, irmãos. Nós somos prova viva do milagre de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão aí, todos têm um testemunho de vida. Glória a Deus. E testemunhos que podem edificar outras vidas. Glória a Deus, aleluia. Porque o nosso testemunho edifica outras vidas. O nosso testemunho nos lugares que a gente está, glória a Deus, está edificando vida também. Glória a Deus. Porque há a diferença, irmãos, das trevas e a luz. Então a gente tem que fazer a diferença cada dia mais. Glória a Deus, aleluia. Mesmo sendo fácil, mesmo sendo falhos, porque somos irmãos. A palavra mesmo fala: se a gente falar que não tem pecado, a gente está mentindo. Mas o que a gente tem que fazer? Ir tentando mudar, para que as pessoas vejam o brilho do Senhor na nossa vida. Deus, eu creio. Deus, e fala: eu quero ser aquele Deus também. Que mudou a vida daquele irmão, daquela irmã, e eu quero também ser feliz. Porque muitas vezes, irmão, a gente não tem. Falta algo na nossa casa, mas a gente está feliz. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente está adorando. Eu mesmo falo por mim, eu fico louvando em casa direto, ensaiando, louvando ao Senhor. Pode passar o que for, irmãos. Eu estou louvando ao Senhor. E a gente tem que fazer isso.
Glória a Deus, aleluia. Continua adorando, continua buscando, e quando a gente menos imagina, Deus vai enviando providência. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Vai de conta, Jesus, cada dia mais. Entrega aos nossos familiares. Todos nós temos familiares, irmãos, que precisam do Senhor na vida. Glória a Deus. Eu tenho, meu pai está lá preso, ó, 3 anos. Um homem com 70 e poucos anos, preso. Glória a Deus. Pegou 10 anos. Glória a Deus, aleluia. Quando ele entrou lá, eu falei, Jesus. Porque pelo que ele foi acusado, ele podia até ser morto dentro da cadeia. Glória a Deus, porque ele foi acusado de abuso. Então ele podia ter sido morto, um com 71 anos. Está lá. Glória a Deus, aleluia. 3 anos. E eu falei para o Senhor, guarda lá, irmão. Guarda lá, Jesus. E quando sair, que sai transformado. E quando sair, que vai para a tua presença. Glória a Deus, aleluia. E é assim que o Senhor faz, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes, irmão, nós não queremos. Não nós, irmãos. As pessoas não querem ouvir a voz do Senhor e caem no lugar daquele que vai ouvir a voz do Senhor. Deus. Através do pastor, dos irmãos que estão lá, irmão. Porque aqui a gente vira as costas, porque ele fazia isso. Ia falar de Deus, ele virava as costas. E aí, irmãos, acontece algo por a pessoa não querer saber de Deus, ficar por aí no mundo, bebendo, fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. E tá lá dentro. Glória a Deus, 71 anos, tem pressão alta, tem diabetes. Esse dia estava com diabetes alta. Glória a Deus, aleluia. Está lá no interior de São Paulo, longe. Pegou 10 anos, já tem 3 anos e pouco que ele está lá. Mas o Senhor está lá, até agora não tocaram nele. Pelo menos que eu saiba, não. Ele manda carta. Agora, esses tempos, agora na pandemia, ele não mandou, mas ele sempre mandava carta falando. E quem escreveu uma carta para ele, que escreve carta para ele lá, então é um pastor. E eu creio que Deus vai fazer a obra lá dentro para ele sair com a cabeça transformada. A gente tem que crer assim, irmãos. Crer assim. Porque Deus tem as suas estratégias, irmãos, também. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aprendendo muito, irmãos. Muito mesmo. Eu glorifico a Deus todo dia por estar viva. Glória a Deus. E por estar aprendendo, irmãos. Eu falo sempre ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que eu diminua, o Senhor cresce. Né, irmãos? Porque a gente não sabe nada, mas o Senhor vai nos ensinando. Irmãos, vem aqui ler. Você lê. Só de você ler, você já está falando do Senhor, você está ministrando a palavra do Senhor. Você vem aqui, agradece ao Senhor por mais um dia de vida, você está fazendo querer. Você vem aqui, louva o Senhor. Você está sentado, você está adorando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar adorando essa noite, irmãos. Um louvor fala sobre essa palavra, né? Glória a Deus. E vamos crer que o nosso Deus está aqui e Ele continua fazendo milagres. Glória a Deus. Assim como Ele fez. Glória a Deus. Na filha de Jairo, assim é nas nossas vidas, na vida dos nossos parentes. Glória a Deus, aleluia.